fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Eu tenho muitas dúvidas concernente à minha primeira a religião que eu fiz parte, que era a Testemunha de Jeová. Então, por exemplo, a Bíblia fala que por meio de Jesus Cristo todas as coisas foram criadas, né? Isso que a Bíblia nos relata. Por outro lado, a Bíblia também, ela fala que Deus, ele não teve nem princípio e nem terá fim. Então, o texto que eu tenho dúvida é, ali em Colossenses capítulo 1, versos 15 e 16 diz assim: Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, os visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, essa é exatamente a minha dúvida. Ou seja, ora Deus fala, né, que Deus não teve nem princípio e nem terá fim. Né? E agora, quando se fala que por meio de Jesus Cristo, todas as coisas foram criadas. Quer dizer, mostrando que Jesus Cristo foi criado. Então, quer dizer, eu queria entender melhor essa questão. Essa é a minha dúvida. Let us read Colossenses 1:15. Vamos ler Colossenses 1:15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito de toda a criação. What do you mean primogênito? O que se entende por primogênito? Primogênito de toda a criação. Primogênito doesn't mean that he is created. Vejamos que primogênito já mostra que não significa que ele foi criado. Sim. He was born. Ou seja, ele foi gerado, genitor, gerado por Deus. Por Deus. He was born before every creation. Ou seja, ele foi gerado, ele nasceu antes de toda a criação. Vamos ler 8:22 Provérbios. Provérbios 8:22 em diante diz: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes de ainda haver fontes carregadas de águas. I want you to notice that. Antes de haver abismos, eu nasci. So he was born. Então ele nasceu, foi gerado. 2:7 Salmos. Salmos 2:7 diz: Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Hoje te gerei. He did not say, hoje te criei. Não disse, hoje te criei. Mas, hoje te gerei. Por que gerei? Por quê? Porque gerou. João 1:18. Está escrito: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Na eternidade, Jesus Cristo está no seio. No seio do Pai. Do Pai. There came a time when God... E então chegou um tempo em que Deus o gerou. Sim. And that's the time when he have his own distinct person. E foi aí então que ele teve a sua própria pessoa distinta. Sim. When he was born of God. Quando ele nasceu, quando ele foi gerado de Deus. And he was born before the creation of anything. E ele nasceu antes da criação de tudo, antes de toda a criação. That's why the Apostle Paul said, por isso que o apóstolo Paulo disse, he is o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação. He did not say that he was the first creation. Não disse que ele foi o primeiro criado. Sim, but he is primogênito de toda a criação. Mas sim, com primogênito de toda a criação. Meaning, he was born, he was not created. Significando que ele nasceu, ele foi gerado, não criado. João 1:1 a 3:14. Em João 1:1, em diante diz: No princípio era o Verbo,
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. 14. O versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. See, that is the story. Esta é a história. He was with God, Ele estava com Deus, and because he is part of God, e por ele ser parte de Deus, he is God, ele é Deus. and he is called the Word or Verbo. E ele é chamado de o Verbo. There was a time when God, E então chegou um tempo em que Deus gerou. see, and there was also a time E também houve um tempo when this Verbo quando este Verbo was manifest in the flesh. foi manifestado na carne. The translation was made flesh, or Verbo se fez carne, does not fit the real meaning of the Bible. E este se fez carne não bate com o verdadeiro significado na Bíblia. He was not made flesh, but he was manifest in the flesh. Ele não foi feito carne, mas ele se manifestou na carne. Vamos ler 1 Timóteo 3:16. Como nós podemos ver em 1 Timóteo 3,16, que diz: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Sim. Foi Foi. justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. See, he was manifest in the flesh. Ele foi manifestado em carne. Why? Por quê? Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Corporalmente habita toda a plenitude da divindade. Meaning, the fullness of Godhead dwells on the flesh. Que significa que a plenitude da divindade estava na carne. So, he was not made flesh, Então ele não foi feito carne, but he was manifest in the ele foi flesh. manifestado na carne. The flesh was created by the Holy Spirit, A carne foi criada pelo Espírito Santo, and that is the corpo que é o corpo. de nosso Senhor Jesus Cristo. But inside that flesh Mas dentro daquela carne está o Filho, chamado por la Bíblia Filho de Deus. See? That's why you must not be confused with that, brother. Por isso que não fique confuso com esta questão, irmão. I hope you understand our. Espero que tenha entendido a nossa explicação. Você entendeu? Você ainda tem alguma dúvida complementar a isso, irmão Nélio? Sim, eu agradeço, né, dentro daquilo que realmente já foi esclarecido aqui para mim. Muito obrigado. Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.